Olá, boa noite. Eu sou Natália Briscancini. Estou aqui hoje para a gente fazer uma conversa sobre o projeto Não é Doroti, é Dorothy, que foi contemplado pelo PROAC 32, Ações Locais, de 2021, aqui na Baixada Santista. Vai ter mais gente nessa conversa, eu vou só fazer aqui uma abertura rápida. Então, eu queria primeiro começar agradecendo ao próprio edital, ao PROAC, um edital do Governo do Estado, mas também chamar as pessoas, você que está aqui assistindo, que de alguma maneira tem interesse em arte e cultura, para acompanhar esses editais, essas políticas públicas voltadas para a cultura. São conquistas, né, do movimento social organizado, do movimento dos trabalhadores da cultura, e como todas as conquistas não estão ganhas, né, não estão garantidas. Então a gente precisa manter aí a vigilância, pensando na manutenção dos editais e também ampliação, porque o PROAC não dá conta da demanda, né? Ainda atende muito pouco perto da produção cultural. Então, chamar vocês para a gente ter uma atenção com isso e também pensar na ampliação e manutenção das ações afirmativas, que são novidade também no projeto, são muito recentes e também fruto de luta. Então, chamar para vir junto. E aproveitando esse momento de agradecimento, pode seguir? Eu queria começar, o Não é Doroti, é Dorothy é um trabalho bastante, parte de um lugar muito intimista, muito afetivo, e aí eu tenho muita gente para agradecer. Eu queria começar agradecendo, na verdade, a minha mãe e a minha tia, minha mãe Silvia e minha tia Nilza, que possibilitaram que eu mantivesse uma relação com a minha avó durante o período de isolamento social, através de videochamadas, que é o mote desse projeto. Minha avó, naquela época, com Alzheimer avançado, tinha ali uma relação muito complexa, né, com o aparato, com a câmera, com o celular, mas foi possível criar uma relação e no momento em que ela já não reconhecia ninguém, eu me tornei a moça que vinha para o café. E, enfim, isso só foi possível pela sensibilidade e por esse olhar da minha mãe e da minha tia. Então, começar agradecendo vocês, elas, e também agradecer as pessoas que estão chegando agora para me ajudar a encontrar as formas de compartilhar isso, né? Hoje a gente inaugura uma exposição virtual. Nesse momento a gente está no ateliê, no Jiboia Ateliê, que é o meu ateliê junto com a Soledad, fazendo essa conversa, a gente vai fazer aqui ao vivo, mas a gente está inaugurando também uma exposição virtual, e aí chegaram junto para compor esse time aí, para resolver uma transposição para o mundo virtual. O Fegóis, que vai estar aqui na conversa hoje, que está me ajudando a pensar mesmo a plataforma, que plataforma, como as imagens acontecem, um parceiro incrível. A Lígia Luff, que é a curadora, que faz sempre um trabalho aí de acompanhamento, de olhar para as imagens e de provocar de um jeito muito bonito. Lígia me acompanha há muito tempo, fez parte da minha formação, então é um privilégio gigantesco. E a Beth, que não conseguiu estar hoje, infelizmente, que vem com um olhar muito sensível, muito potente, registrando aí o processo e as obras em si. Pensando em agradecimentos, está longo, mas enfim. Eu acho que tem muita gente também muito próxima, eu não vou nomear hoje, mas amigos, amigas, familiares, meu companheiro, que, enfim, acompanharam esse processo. Foi um processo longo, esse PROAC foi escrito em 2021, começa a ser executado em 2022 e a gente finaliza só agora. Nesse processo, minha avó com Alzheimer, inclusive, falece, o luto atravessa o projeto, então tem um nível aí de delicadezas e de intensidades ao longo do processo, que as pessoas que estiveram próximas sabem, sentiram, então também queria agradecer. É isso, agradecimentos e apresentações à parte, a gente vai agora para o bate-papo. A Lígia Luff não pôde estar aqui com a gente também presencial, mas vai entrar aí um vídeo de uma conversa que ela faz comigo, com a gente sobre as obras. Depois eu e Fernando vamos continuar essa conversa, temos pessoas aqui presentes que podem interagir, perguntar. Você que está em casa também pode interagir, perguntar, vou ficar atenta ao chat e a gente vai tentando criar esse espaço aí de diálogo. Natália, querida, bom dia. Resolvi gravar esse vídeo para a conversa ficar um pouco mais próxima, porque eu não tô aí, né? Não tá difícil, mas enfim. Acabei de ver os desenhos que você me mandou
É um conjunto impressionante, realmente impressionante, composto de o quê? 45 obras que tem uma força poética, que tem uma construção de muita qualidade. O que chama atenção nisso tudo, e eu queria falar um pouco disso com você. Em primeiro lugar, a questão do desenho, um desenho potente, um desenho vigoroso, um desenho que estrutura todas as séries de uma maneira impressionante. Eu acho que isso é um ponto o primeiro ponto que atrai o olhar, né? O segundo é o simbolismo de todos nós e que você trata tão bem nessa questão. E nesse segundo eu vou me estender um pouco mais, porque aí nós estamos falando de uma questão que é comum para todo mundo, quase, né? Esse simbolismo que você traz em 3 momentos. Eu anotei. O simbolismo das cores, o simbolismo do centro e o simbolismo da perenidade das imagens. Eu queria falar um pouco de cada um deles, né? As cores, você trata das cores, o vermelho e o azul, de uma maneira intencionalmente construtiva, mais poética, né, também, mas com a carga simbólica que essas duas cores conferem a essas imagens, e isso você faz com maestria, exceto nos desenhos, nos últimos que eu vi, que são deixa eu ver o nome, Heranças, onde 3 desses desenhos você usa a cor de uma maneira diferente. Em todo o resto do trabalho, você é fiel à sua escolha e a mantém de uma maneira muito eficiente. É importante lembrar isso. Mesmo quando você coloca pequenos pontos de vermelho nos desenhos, naqueles desenhos nos nanquins, ou nas monotipias, quer dizer, toda vez que você pontua a cor vermelha ali, ela traz uma força adicional para aquela imagem e não está ali colorindo simplesmente. Mesmo na série das mãos, onde você usa mais livremente, intensamente a cor, o vermelho é que estrutura toda a série e que torna ela muito coerente. Depois nas pinturas, a mesma coisa, até. Eu acho que você consegue fazer o uso de uma paleta restrita, mas que, como excelente pintora que você lança a mão de outras cores para reforçar o significado simbólico do azul e do vermelho ou a construção do tecido pictórico. Então, impecável, gostei muito. Bom, segundo o simbolismo, né, que eu apontei, o simbolismo do centro. Isso é uma coisa interessante, Natália, porque parece que você trabalha com essa construção do centro, né? O centro aí no teu trabalho se manifesta de uma maneira, sei lá, acho que é como um lugar sagrado que você constrói, né? Essa questão do centro. Então, é um lugar sagrado por excelência. Eu acho que eu estou falando não no sentido de considerar as implicações de uma geometria típica do nosso espírito ocidental. Não é isso. Você constrói aí um centro onde você está buscando uma outra relação, uma relação com a magia, uma relação com o seu microcosmo pessoal e eu até anotei uma coisa, vamos ver. No seu microcosmo pessoal, onde talvez existam vários centros, esse espaço sagrado se torna o centro do mundo. Eu acho que esse é um ponto forte do trabalho que você deveria
considerar e explorar mais frequentemente. Vale a pena lembrar que aqueles desenhos grandes, os 3 desenhos grandes, no primeiro, onde você tem você, sua avó e o pássaro, essa questão está de novo colocada. No segundo, você já escolhe uma outra construção, uma construção que lembra muito os seus trabalhos anteriores, do mar, das plantas, onde as imagens se sobrepõem, né? Nesse caso, o rosto da sua avó e as mãos dela, e cria uma outra situação, quer dizer, de construção espacial. E o terceiro, onde você tem uma construção espacial muito inteligente, onde você desloca o olhar do observador todo para o canto superior esquerdo, numa busca quase angustiada desses rostos que não aparecem. Eu gosto muito desses 2 trabalhos, mas na série inteira essa questão da construção do centro é muito evidente, e eu acho que é um dos pontos fortes e coerentes do trabalho. E terceiro, né, a narrativa, quer dizer, as referências simbólicas dessa narrativa, né, a questão da perenidade da imagem, né? Parece que com essa questão da perenidade da imagem, você traz para a gente também a necessidade dessa perenidade da sua avó. Então, esse terceiro aspecto simbólico é absolutamente coerente com todo o resto que você vai construindo, e são desenhos completos em si. Eu acho que cada um deles você consegue, sei lá, não são variantes aproximativas de um mesmo tema. Cada um deles é uma coisa completa em si. Isso é muito bacana. Óbvio que esses deuses amarradores de tudo, que são as cores, volto para a primeira questão, dão para tudo isso uma unidade também, né? E eu estou falando aqui não só da unidade simbólica, eu estou falando aqui da construtiva em relação à linguagem visual, e também, tecnicamente, você consegue extrair de cada procedimento, graças ao seu talento e habilidade em representar, que são fantásticos, eu sempre admirei isso em você, você consegue trazer pelo uso de diferentes procedimentos técnicos, sem que isso fique evidente, você não está preocupada com a questão técnica, a técnica está servindo para você, simplesmente você consegue trazer, mais uma vez, essa unicidade, essa coerência entre toda a narrativa que você constrói. Eu só posso te dizer que eu estou muito honrada e feliz de ter podido conversar com essas imagens, e queria conversar com você pessoalmente sobre isso. Boa noite, eu sou o Fernando Góes, como já foi mencionado pela Natália, fiz parte desse processo. Venho agora aqui para falar um pouco, acho que eu sou artista visual também, mas não tanto quanto artista, porque eu acho que a Lígia já falou isso muito bem anteriormente, já trouxe a complexidade que eu não teria como, e ao mesmo tempo a simplicidade que eu também não teria como, isso foi muito bom. E me ajuda até a falar do que eu quero falar, que é dessa relação que eu tive que estabelecer entre esse processo, essa exposição e a plataforma virtual, né? Eu acompanhei o processo de alguma forma, na verdade, assim, em vários momentos, né? Pela internet, conversando com a própria Natália, enfim. E esse convite de pensar essa transposição veio numa outra etapa desse processo já, quando ele já estava mais consolidado e tal. Então eu já comecei com bastante material para lidar. E eu acho que o que me alegra bastante é a relação que já tinha nesse processo entre as mídias, né? Ele começou como uma pesquisa que responde à época da pandemia, né? Como a gente vai conseguir fazer algo significativo à distância, sem se ver, enfim. E eu acho que ele ter sido construído a partir disso, dessa mídia digital já dá uma margem para pensar, né, no que seria isso. No que seria experimentar a arte ou experimentar as relações, né, como a Natália experimentou com a vó,
a partir dessa outra plataforma. E assim, as ferramentas para isso geralmente estão focadas em design, em coisas mais funcionais, né? Então a gente também tem que romper assim a funcionalidade do que a plataforma nos oferece, para pensar nisso como uma experiência artística que vale a pena, que tenha sentido ser virtual, né? Nós estamos aqui na exposição física, e é muito engraçado para mim, que fiquei um tempão lidando com as imagens de forma digital. Eu já tinha as visto fisicamente, mas é uma outra coisa vê-las agora aqui, com a dimensão que elas têm. E aí eu acho que isso me despertou bastante para pensar qual era o potencial que elas tinham de como uma mídia digital, né? E eu acho que muito do que a Lígia falou dá para ser trazido como algo, a forma como ela lida com as cores, por exemplo, é algo que para a plataforma digital é muito potente, porque a gente pensou, nós temos uma versão disso já, né, no presencial, mas como essa versão pode ser vista de outras formas, já que a gente vai mesmo trazer uma outra plataforma, né? E aí esse trabalho com a cor foi muito legal de ver as possibilidades que ele me dava nessa transposição, porque tem uma sutileza de tom, enfim, e uma unidade, né, também como a Lídia colocou, que foi, ao mesmo tempo eu olhava e falava, nossa, isso aqui está pronto, mas aí quando eu pensava nas possibilidades, eram tantas que eu falei, vixe, vai ser difícil, eu preciso colocar o pé no chão aqui e também tentar de alguma forma entender que já tem uma narrativa aqui feita e como é que essa narrativa vai ser organizada para as pessoas verem, clicando, olhando para a tela, nessa coisa mais distante, né? E aí eu brinquei muito com as cores, né? Então a gente optou por misturar as paletas, então eu pego a paleta de uma série, como essa aqui que está aqui atrás, e essa paleta ela vira um efeito que vai rolar numa outra série. Os elementos, eu acho que a Natália é muito pontual, né, no que ela traz. Por exemplo, o pássaro ou a rosa, que são elementos que têm camadas, assim, não estão ali simplesmente, né, como um elemento gráfico. Poderiam, mas não estão. Tem camadas que eu conheço e isso é interessante de pensar, sabe? E esses elementos também estão sendo rearticulados para essa exposição virtual, estão sendo usados com valor de uma coisa virtual, né? Então, como ícone, como transição e tal. Tem sido bem gratificante poder olhar para uma obra de arte, na real, e ter que pensar em como as pessoas podem experimentar aquilo de outras formas, né? E a gente discutiu isso bastante, foi também para animação, porque eu acho que são imagens que cabem, de alguma forma, uma relação do diálogo entre elas próprias, assim, né? Elas têm muito essa relação da duplicidade, principalmente na monotipia, que, né, tem a frente e verso, mas mesmo as que não são, parece que elas se olham, assim, se você perceber, elas parece que elas estão se olhando, e eu acho que no diálogo entre elas, a gente também se olha, atravessado por esse olhar que eu acho que é uma marca potente, tanto que o olho foi um elemento que também marca essa exposição virtual. Eu acho que no geral a gente pensou numa forma de navegação assim que trouxesse o processo, então tem bastante elemento do processo, tem foto, tem registros e tal, que tivesse uma possibilidade de ver de mais de um jeito, né? Porque uma exposição é isso, você pode começar para um lado e para o outro e voltar. Numa coisa virtual clássica, a gente só teria um caminho. Então a gente pensou em como criar vários caminhos e aí essa exposição ela trabalha com essa noção de ir e voltar, né? De pensar como essa imagem é do lado dessa e como ela é do lado da outra e como ela enfim, como elas se relacionam entre elas, as cores entre elas e também proporcionar essa viagem mesmo, que a Natália se inspirou nessa estrutura dessa viagem numa planta baixa de uma casa, né, que é algo que compõe ali o plano de fundo dessa exposição e que meio que guiou essa coisa como se a gente pensasse que as pessoas estão transitando entre os cômodos nessa viagem circular, que você pode ir para o quarto, ir para a sala, voltar para o banheiro, ir para não sei onde. E acho que é por aí, assim, eu fico bem feliz, porque é trabalhoso demais, né? Trabalhoso pela potência que tem, né? Porque você enxerga muita coisa, muita possibilidade. A gente poderia ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos fazendo isso daí. E que é uma outra coisa boa do virtual, né? Ele possibilita a continuidade.
E eu acho que sempre um prazer, porque eu aprendo muito tendo que lidar com a linguagem do outro, né, da Natália, no caso, assim, tendo que olhar para aquilo e realmente ter que entender, ou pelo menos criar um sentido meu para aquilo, para que eu consiga dar um sentido para quem vai ver depois também, né? Então eu eu tive a sorte de poder olhar todos esses desenhos e reolhar, enfim, e pensá-los. E é isso, eu espero que a plataforma dê essa impressão que a gente busca, sabe? De tentar pensar esses desenhos para esse lugar virtual, sem desconsiderar a exposição física. E acho que é isso. Alguém me interrompe antes que eu não pare de falar nunca mais. Acho Concorda? que é isso. É sobre isso. Bom, É sobre isso. tem uma outra coisa, já que a gente, né, tá aqui com as pessoas que acabaram de ver essa exposição e de alguma forma eu também a vi fisicamente hoje pela primeira vez, né? As imagens organizadas, como a Natália está prevendo. E eu acho que para além desse lugar da plataforma, uma coisa que eu gostaria de falar é de como a temática, a exposição no geral, a pesquisa no geral, eu acho que a pesquisa talvez englobe mais, me atravessa, assim. Apesar de ter esse lugar muito forte do feminino, que em teoria talvez não se conectasse comigo, que sou um homem, mas me conecta demais com um aspecto meu que me relaciona com a minha criação. Eu fui criado por mulheres, eu fui criado por uma avó, e ver a relação dela com a avó dela assim, me transporta para muitos lugares bem delicados, assim. E eu acho que essa delicadeza nessa relação que a gente tem com pessoas que viveram muito e que têm uma outra visão do mundo e que nos proporcionam tanta coisa, eu acho que ela traz muito essa delicadeza e eu sinto isso, eu vejo o olhar que ela traz e eu sei que esse olhar me lembra outros olhares que a minha avó repousava sobre mim, enfim, a forma como isso era bom, assim, como é bom poder ter essa herança, né? Ter essa lembrança, ter essa memória de alguém que é uma base. Eu acho que para você também, né? E a gente vê isso até de forma nas imagens mesmo, as coisas se confundem um pouco. Você não sabe quem é. Para quem não conhece, talvez até confunda quem é a Natália, quem é a sua avó, quem é a sua bisavó. Tem uma que eu acho bem divertido isso. Obrigada. Alguém quer falar? Eu acho que o povo podia falar, perguntar. Vocês estão aqui. Estou bastante emocionado, assim, né? Acho que com a história, que é uma relação de amor, né? Amorosa e tal. E com as imagens, enfim, né? E fiquei pensando muito como que traz para mim uma dimensão da metamorfose, de processo mesmo, sabe? De que tem algo que se mantém nessa relação, mas que vai tendo uma coisa meio... Aliás, né, vocês foram falando da relação virtual, Sim. de como que vai tendo algo que vai se criando também, porque eu vou vendo as cores, os olhares, as mãos, mas ao mesmo tempo tem uma coluna, né? E fica uma sensação assim, a mesma relação, a mesma pessoa, mas também não é. Porque fica esse duplo, e não é assim, né? Parece que são várias mulheres diferentes, ao mesmo tempo que tem uma relação que continua sendo a mesma, assim. Então, essa coisa da roupa também, né? As trocas, as reinvenções do corpo nu, né? Quando se joga numa relação amorosa com esse corpo, como que também a gente coisas vão ficando e coisas vão sendo inventadas e tal. Enfim, me trouxe muito isso, assim, né? As mãos, os olhos, né? Que vão mudando, né? A gente vai mudando nossos olhares, né? As nossas possibilidades do que pega e tal. E tem uma coisa dessa relação que vem a virtualidade, que é da vida o tempo todo, que é do Alzheimer, né? Que também é uma necessidade do esquecimento, que nos coloca numa necessidade enorme de reinvenção da relação, de se estar presente de outro jeito, né? Enfim, estou grato de estar aqui, enfim, para viver esse momento. Eu que agradeço, imagino. É bom demais ouvir, assim. Tem várias coisas, eu não vou ficar comentando tudo pra gente não se estender, mas essa coisa de pensar que é um processo e que
a coisa está em transformação, né? E o quanto isso passa pela relação, até quando a gente fala dessa especificidade do Alzheimer, eu acho que não sei se eu cheguei a falar um pouquinho disso no início, assim, porque realmente com a pandemia as chamadas foi uma possibilidade de reinventar completamente a relação, assim, né? E ao mesmo tempo era uma reinvenção necessária, porque eu já não era a Natália. Ela já não sabia, né? Poucas vezes ainda tinha um lapso de lembrar, mas foi a possibilidade de se tornar a moça que ia pro café. E aí, assim, o quanto isso você, enfim, você vai se redescobrindo nessas coisas e redescobrindo a relação e, enfim, acho que tem esse lugar da relação, né? E é bonito quando você traz isso, tem uma permanência, mas tem uma transformação, que eu acho que é muito o que foi acontecendo, né? Assim, então... Me veio uma curiosidade agora que, não sei porque não veio antes. Ela chegou a ver alguma dessas obras? Ou não? Você fez tudo depois? Porque primeiro foi só esse processo de conversar, né? Depois você começou a pintar. Sim, e eu fui fazendo os prints, na verdade, né? Tem muita coisa que nasce dos prints dessas chamadas e depois dessa busca pelo arquivo familiar, fotos e tal. A obra começa com o processo inverso, né? Do virtual pro presente. Isso, exatamente. E depois volta pro virtual. E volta pro virtual agora que sai. Mas é isso, tem um lugar, e não sei, tem um lugar que é isso, muito íntimo, muito afetivo e tal. E tem esse outro lugar mais, talvez, abstrato, né? De conseguir falar de relações, de conseguir falar da coisa de um jeito mais ampliado. E que aí que é muito legal escutar o retorno, né? Ter feito ela aqui presencial, dá essa possibilidade também. Porque as pessoas vão navegar pelo site e eu não necessariamente, ou muito provavelmente, não vou ter retorno nenhum. A gente até vai ter um espaço para interações, que a gente espera que as pessoas interajam. Comentem. Mas, enfim, é muito bom, assim. Obrigada. O que me chamou a atenção nesse processo foi como você lidou com o seu luto, né? Então, quando a gente acompanhou nós como amigas, assim, falando, assim que você voltou do velório com a Rosa, e aí eu sempre ia perguntando, e aí, Nath, como é que você tá, né? E aí você falava, tá difícil, e eu só consegui desenhar a Rosa num caderninho. E aí chegar aqui e ver a Rosa ampliada, mesmo que ela continue no seu colar, né, no seu pingente, assim, ver esse processo, como você lidou com esse luto, né? Quais estratégias e onde você foi se apoiando, né? Lidando com a sua mãe, com a sua tia, com todo o processo aí ancestral, né? Nessa busca da documentação. E aí me angustiava ver a sua angústia, né? Nessa busca de lidar com a morte, mas ao mesmo tempo foi muito lindo e potente te ver onde você chegou, finalizar o livro, que também foi uma dor, que foi difícil, né? Você buscar e selecionar quais imagens e os textos, porque eram muitos textos, porque é isso, você começou a escrever e desenhar num micro bloquinho e foi se ampliando, e é o que o Fer falou e que a Lígia, quanta coisa tem, quanta potência e quantos caminhos ele pode te levar, né? Você poderia ter feito de diferentes maneiras e foi incrível, assim, ver o que você conseguiu traçar até esse momento. Obrigada. Posso te fazer uma pergunta, Nath? As três fotos, as três pinturas com as roupas, né, da sua bisavó, da sua avó E da minha mãe. e da sua mãe, é a última série? Eu acho que eu tive muita... Porque eu acho que um pouco do que o Breno... A Patrícia, o meu nome. Um pouco do que o Breno disse, do que o Fê trouxe. A coisa da roupa, da manta, né? Do que nos cobre. Eu acho que, né, pensar nisso, do Alzheimer, enquanto esquecimento de si, né? Enquanto alguém para o outro, né? Alguém afetivamente muito presente e tal, mas da morte também, por isso que eu te perguntei, e pensar o que fica, né, no sentido do que cobre, do que esquenta, né, apesar de nu, né, tá coberto, assim, me chamou muita atenção, assim, acho que me veio várias coisas, assim, eu falei, nossa, será que foi eu tô pensando isso agora que vocês falando, assim,
sei se foi por aí, se é até uma dúvida, mas me veio muito essa sensação, assim. É a última, de fato. Tem uma coisa que vai acontecendo que é esse trânsito entre o retrato e o autorretrato. E aí é isso, tem momentos que não era possível fazer retratos, porque não era possível lidar com isso. Aí tem momentos que o autorretrato não faz tanto sentido, porque eu estou mergulhada num outro processo, numa outra busca, enfim. Então, esses finais é uma retomada do autorretrato. O autorretrato não estava aparecendo no processo, assim. E eu não sei, eu sinto que esse vestir de fato, é uma coisa muito forte, assim. Então, no processo do luto também, assim, eu até queria fazer mais, eu acabei fazendo uma de cada mulher, de cada antepassada, né? Mas dos da minha avó eu tenho outras roupas, e tem uma coisa de uma manta que ficou comigo, então assim... Eu ia perguntar isso, você realmente vestiu alguma dessas roupas? Sim. As 3? Não. Sim, eu uso. Ah, é? Eu achei que você tinha visto em alguma foto e reproduzido. Não, essas elas estão comigo. Eu herdei de fato essas, né? Essa da minha bisavó, que ela trançou, minha mãe herdou, e aí eu herdei, minha mãe aprendeu a crochê com ela, então eu tenho uma que a minha mãe fez, que minha mãe usava, que eu uso. Essa da minha bisavó, gente, não sei quanto tempo. E eu uso. Que assim. ótimo. E as da minha avó é um outro processo que é mais recente. Usar é muito pontual, assim, é muito significativo. É uma escolha muito... Então, acho que só foi possível agora no final, porque também vestir é um processo, assim, né? É muito intenso. Porque eu venho... Eu não sei, os retratos, os autorretratos, olhar pra ela, pensar as camadas, misturar quem é quem, não sei mais o que é retrato, o que é autorretrato. Eu fui, de alguma maneira, me vestindo delas nesse processo todo, né, assim. Os retratos se confundem, eu vou encontrando camadas, eu vou reconhecendo gestos, eu vou reconhecendo olhares, coisas que eu tenho, que eu carrego aqui. Mas tem esse vestir concreto, que é isso que você falou, que é da pele, que é sensível, que é muito... Então, inclusive é isso, né? A Lígia também comenta, é uma série um pouco diferente das outras, o uso da cor é diferente, porque acho que vem num outro momento mesmo. E acho que é muito isso que você está trazendo mesmo, assim. Não sei nem quanto eu dou conta de falar disso, assim. Acho que a única que a cor é realista, né, do casaco. É. Todo o resto você trabalha com... Sim. Tem esse lugar de representar essa roupa e esse vestir, né? Também entendi isso, que a nudez por baixo era importante, porque o que é que eu carrego, esse corpo também. Assim. Esse corpo também é uma herança, né? Então, enfim, acho que é isso. Obrigada. Eu fico muito pensando no trajeto, né, que você vem fazendo da obra, que eu gosto tanto, enfim, né? E de tudo que eu sentia e tentava pensar junto com você lá no início, antes da sua avó falecer, né? E também sendo uma fisioterapeuta que trabalha com idosos muito velhos, uma coisa que me emociona muito, assim, e me toca muito é o quanto que você consegue dignificar essa pessoa, sabe? É a potência que é a arte nisso de trazer a memória para uma pessoa que não de duas formas, né? A memória da pessoa que perdeu a memória e a memória no sentido de ela não ser esquecida. Isso é muito forte para mim, né? Eu não sei como que eu até gostaria de ouvir de você, porque eu acho que eu perdi minha avó há menos de um ano, né? Assim. Então isso me toca muito, e aí tem uma outra pessoa que participou do livro que quanto que você já teve esse entrelaçamento de memórias com mulheres e suas avós também, sabe? Porque é muito profundo, né? É muito simbólico e uma coisa, e eu penso de uma forma geral, né? Do idoso de uma forma geral, da mulher de uma forma geral, assim, como que as relações humanas, em algumas condições, ficam quase objetificantes, assim, por exemplo, na situação médica, né? Que era muito uma queixa sua, assim, que era muito é muito uma queixa de todo mundo, né? Assim, um pouco
poxa, ela não sabe quem é, mas eu sei quem ela é, né? Assim, eu sei, assim, eu sei, vou pintar e vou mostrar e as pessoas vão, olha, tá aqui. E aí você consegue concretizar, assim, sabe, essa pessoa. Então, eu gostaria muito de ouvir sobre memória, sabe? Porque tem essa memória da lembrança, né, da pele, mas tem essa memória documental também, sabe, histórica. E aí eu acho que você foi conversando com outras memórias de outras mulheres nesse percurso. Eu queria ouvir um pouco sobre memória e se você já tinha essa intenção desde o início, se o processo te levou para isso, ou se, enfim, assim... Olha, muitas camadas mesmo, né? Essa ideia da memória. Eu acho que quando eu proponho o projeto, quando eu começo a pensar em trabalhar com isso, com essas questões, tem essa relação do Alzheimer muito forte, né? Dessa perda, né? E uma tentativa, eu acho, de que essa perda da memória não seja um distanciamento, né? Para que ela não se configure como um afastamento até chegar nesse lugar de que eu senti em vários momentos na relação das pessoas, ou quando no hospital isso é muito mais forte, de que parece que uma pessoa que não tem... É como se as pessoas negassem a existência de uma pessoa que não tem a memória do que ela foi, viveu, ou do que ela foi pro outro, né? E quando a gente fala de mulher, é nesse lugar da cuidadora, né? Assim, parece que aquela pessoa só existe enquanto avó, enquanto mãe. E aí, quem que foi essa mulher, essa criança que decidiu isso? Né? Isso foi uma coisa que me inquietou. Eu comecei a retomar muitas histórias que ela contava, que com o Alzheimer elas vão se reduzindo e elas se repetem. E tinha algumas de infância, e eu comecei a pensar muito que mulher era essa, gente. Aí eu fui atrás da casa que ela morou, o cemitério onde tá a mãe dela, ou não sei o que, os lugares que ela frequentou. Eu fiz um andar aí por São Paulo, cheguei a Rio Claro, que é onde está a origem das mulheres, né? Eu fiz essa busca pela linhagem feminina, né? Dela, a mãe dela, a avó dela, e fui buscando, assim, também tentando entender essa mulher, independente de mim, né? Tem um lugar que é na relação comigo, que é muito forte, que é afetivo, que eu trago, que está no toque, que está no olhar, que está em mim. Mas tem um lugar também desse, acho que quando você fala de, talvez, né, dignificar essa figura, eu acho que tinha essa necessidade em mim de que mulher é essa, independente desse lugar maternal, né? Assim, porque ela cuidou de todo mundo, não sei o quê, mas quem é ela além de avó, né? E acho que teve isso. Tem uma camada, isso de como mobilizam as pessoas, foi uma coisa que me impressionou muito, na verdade, e que fala dessas relações, né, com as antepassadas, e eu fui entendendo do quanto, assim, a princípio eu estava pensando na minha avó, e o quanto isso é nosso, né, quando foi fala também que, independente de gênero, né, o quanto isso foi mobilizando coisas nas pessoas, e eu recebia relatos lindíssimos, assim, do nada. Então, posto um negócio, tem um comentário, alguém manda direct, a gente fez abertura de processo, eu começo a receber mensagem por 3, 4 dias, assim. E começo a ouvir histórias de outras avós, de outras mulheres e de outras relações entre mulheres e essas relações de tentativa de resgate. Então isso eu fui entendendo também que é um privilégio que esse trabalho me deu e que eu espero que a gente, enquanto mulheres, em processos de cura mesmo, que a gente tenha essa possibilidade de ter esse resgate, de buscar essa linhagem, de entender essas coisas, assim, né? Eu acho que muda tudo muito, assim, dá uma inteireza, assim, dá um chão. Então, e aí é isso, foi mobilizando e eu fui percebendo o quanto era potente nos retornos, assim. Então isso foi muito bonito. Tanto que eu acho que, enfim, o trabalho ele não acaba e eu acho que se ele continua, ele tem a ver com isso, né? A gente, inclusive, no site pensou essa possibilidade de troca de narrativas. Sim. Porque eu acho que é um caminho, assim, né? Não sei, é isso. Cafeteira. Não sei, acho que tem bastante camadas aí desse lugar da memória. E eu acho que quando você fala também desse lugar do idoso, de modo geral, é isso, você acompanhou muito a minha inquietação com as internações, eu sou muito grata, eternamente grata. E
tem esse lugar também mesmo de que eu queria muito que a gente pudesse garantir essa dignidade no fim da vida, sabe? Para todo mundo, assim. E a minha batalha com ela nas internações, de me meter no hospital, de me meter nas tretas que eu não sei nem se eu devia, é nesse lugar, assim, do quanto... E aí é um lugar que a gente questiona muito esse cuidado ser feminino, mas também é um lugar muito potente quando a gente é mulher. Quando a gente entende esse cuidado, pra mim é pra cima, né? É com a antepassada, é ancestral, assim. E a potência dessa troca, né? A gente foi tão cuidada. Né? E aí como é que a gente garante isso, assim? Enfim, não sei, vou parar de falar porque senão não me engano. Eu ia falar minha boca. É uma questão aberta, Não. assim. Alguém mais quer falar? Eu ia comentar. Minha língua tá coçando. A Nath me pediu pra falar. Tinha me pedido pra gravar, eu nunca gravei. Uma história sobre a Dorothy, porque eu conhecia a Dorothy. Eu conhecia a Dorothy antes do Alzheimer se apoderar da memória dela, né? E quando eu fui conhecer, eu achei curioso, porque a Natália me falou da avó dela como uma mulher que tinha perdido o marido muito jovem, que nunca mais tinha se casado. E aí eu já fiz uma imagem de uma mulher bem, né, conservadora, sei lá, retraída. Foi uma mulher que nunca mais se casou, me parecia ser uma mulher fechada, né, sisuda. E quando eu conheci a Dorothy, ela era totalmente contrária. Eu ria muito com ela, ela contava muitas histórias de quando ela teve 2 namorados, de quando ela fugia de casa e ia pro dancing. Ela era divertidíssima. Era aquela pessoa que atravessava a festa de família com aqueles comentários ácidos e antipócritas que eu achava maravilhosos. Eu ri demais com ela e foi uma figura que me surpreendeu muito. E a conhecer nesse processo dela ir perdendo esse humor que ela tinha, né? Mas era uma pessoa linda, né? Maravilhosa. Me diverti muito com ela e com as histórias dela. Gravei. Isso vai passar um depoimento, na verdade, né? Ainda vai ser. Vai ser. Tem uma sessão ali no site, gente. Tá em processo, né? Tem gente que entrega atrasado. Eu queria pontuar só mais uma coisa, que vocês vão falando, eu falo, não vou parar de pensar nisso nunca. De algo que também, nessa chave ainda do que me atravessa nesse trabalho. E quando a Thelma trouxe essa coisa de como você dignifica a sua avó ou a população idosa no geral, eu lembro que um dos seus dilemas era de como o luto iria aparecer nessa iconografia, assim. E eu acho que qualquer pessoa que olha para as obras consegue apontar onde é que tem um elemento que remete ao luto, né? Tem coisas que são muito sutis, tem coisas que são mais explícitas, mas primeiro a preocupação que você teve, né, em controlar o espaço que você deu para isso, porque é muito difícil você não dar vazão para o luto. E eu teria feito um monte de desenho, assim, um mais terrível do que o outro, e você teve o cuidado de pensar em como você queria que essa memória da sua avó fosse vista daqui para frente, né, e de quando ela deixasse de estar aqui conosco. E que você nos deixa, eu acho que muito mais as potências dela do que esse lugar de suposta fragilidade, né, e desumanização que a gente coloca quando alguém está com uma doença como Alzheimer. E eu acho que para os idosos no geral, para as pessoas no geral, ser ouvido é uma dádiva, assim, né? A gente vive cada vez um rolê das pessoas se ouvirem menos. E eu acho que você ter escolhido isso já marcou, assim, qual era a postura que você tinha em relação a isso, sabe? Você poderia ter feito um processo seu, uma coisa de eu vou pensar nisso, sei lá. Você tinha N caminhos. Escolher o caminho do diálogo com alguém que você sabia que não ia lembrar do que você falou, que, enfim, eu acho isso lindo demais. E acho que deve ter sido... vivi com você isso, né? Vi você vivendo isso, como isso foi... mexeu contigo e como... E aí o que me destaca é esse lugar, de como você soube filtrar toda essa coisa louca de estar lidando com alguém nessa situação. E um outro ponto que é esse olhar, que eu acho que muita gente já falou, que é um ponto central. Eu gosto como você traz o olho e a mão, que são quase uma coisa metalinguística, né? Porque é o que você usa para pintar, é o que você usou para falar com ela, enfim.
e é o que está em destaque nas pinturas. O olhar para elas, me lembra como eu olhava para minha avó quando ela estava também já muito doente, prestes a falecer. E é um olhar que te obriga a encarar a finitude, assim, sabe? Você olha, você não consegue não pensar em si, pensar onde é que você... Enfim, que é isso, que esse é o nosso destino, né? E o que a gente faz com isso, com esse mistério que é quando essa coisa acaba. Eu acho que você fez uma coisa muito bacana, que vai fazer com que não seja o fim, né? Pelo menos sejam outros começos, outras formas de pensar. Eu acho que tem muito isso, muito vida e morte ao mesmo tempo, assim, nas cores, nos elementos. E tudo bem? Checando equipamentos. Checando equipamentos. Eu acho que sei lá, tem muitos atravessamentos, assim, a gente ficaria muito tempo aqui mesmo. Eu gostei muito de ver a galera, acho que me fritou minhas ideias, assim. Eu tinha várias coisas pensando, eu falei, nossa, mas isso também faz sentido para esse lado, e foi muito massa. Sim. E agora, curiosos para a plataforma. Sim, aguardem. Amanhã, não posso falar essas coisas. Hoje! Vai rolar um corte aqui, tá? Hoje o link fica disponível. E aí, enfim, as redes sociais do projeto continuam. E acho que, eu comentei agora há pouco, né, uma coisa que foi muito potente foram os diálogos a partir do processo, desse projeto, né? A partir do momento que eu começo a compartilhar esse processo, eu começo a receber muita coisa muito bonita. Então, assim, estou aberta a isso, a plataforma vai ter um espaço para isso, convido vocês, que é com muito prazer, com muito carinho, que eu vou escutar tudo e vamos pensar junto o que isso pode se tornar. Eu queria, acho que vamos caminhando, né, para finalizar. Eu queria agradecer muito vocês que estão aqui hoje, que é o meu espaço de trabalho, assim, é uma primeira abertura dessa produção mesmo, assim, e, enfim, vocês foram muito cuidadosos, muito generosos no olhar, na fala, e isso com certeza vai aqui reverberar, porque, de fato, não é um fim, né, assim, acho que o projeto, o processo, ele foi se abrindo muito mais do que eu podia imaginar quando eu propus isso, né? Lá em pandemia, chamadas, eu estava pensando nos retratos. E aí, enfim, o tempo passa, 1 milhão de coisas acontecem. Então tem desdobramentos aí e com certeza essa escuta aqui faz toda a diferença para mim, assim. Então, obrigada mesmo. Espero que a gente continue em diálogo, enfim. E é isso. É isso. É isso. Até a próxima. Não mudem de canal. Você tinha que ter agradecido as pessoas virem numa segunda-feira à noite. Ai, é verdade. Fala uma segunda-feira chuvosa mesmo, chove, né? Tá só mesmo.